São 10 horas e 42 minutos. Estamos, eu e Roberto Nonato, aqui nesse CNN especial desta quarta-feira, no Espaço CNN, por causa do aniversário de 1 ano da CNN Rádio, com muitas entrevistas relevantes, como a que teremos agora com o presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco. A nossa analista de Brasília, Thais Arbex, participa. Senador, muito obrigada. Que bom tê-lo aqui conosco. Bom dia, Thaís. Quero cumprimentar o Roberto Nonato, a Thais Arbex e todos os ouvintes da Rádio CNN e cumprimentá-los também pelo 1 ano de existência e boa existência da Rádio CNN. Obrigada. Presidente, olha, nós passamos aqui já algumas vezes nessa manhã discutindo a convocação ali, a apreciação, na verdade, da escolha de André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal. O presidente Jair Bolsonaro está bravo, dizendo que o senador Alcolumbre está, enfim, não está seguindo a Constituição. Vimos também na semana passada o senhor fazer um certo esforço para tocar isso para frente. Qual é a expectativa que o senhor tem? Vai ou não vai sair essa avaliação? A expectativa é que aconteça a sabatina da indicação do ministro André Mendonça. É fundamental que ela aconteça por se tratar de fato, uma prerrogativa do presidente da República e uma atribuição constitucional do Senado Federal de se fazer a avaliação. Então, assim como há indicações para o Conselho Nacional de Justiça, para o Conselho Nacional do Ministério Público, para as embaixadas, para diretorias de agências, algumas que nós já realizamos, outras que ainda estão pendentes, obviamente que as que estão pendentes, inclusive a da indicação do ministro do Supremo Tribunal Federal, aconteça, quero crer, nas próximas semanas do Senado Federal. Então nós estamos nesse esforço. Eu acredito muito que o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o senador Davi Alcolumbre, possa realizar na CCJ o esforço concentrado para as indicações que lá estão pendentes, assim como as demais comissões, e o Senado Federal no plenário também designar um esforço concentrado com a presença de todos os senadores no Senado Federal, para que haja a votação secreta e individual dessas indicações, inclusive da indicação do ministro do Supremo. Thais Arbex. Bom dia, tio. Bom dia, Nonato e Thais Herédia também. Presidente, seguindo nesse assunto sobre a sabatina de André Mendonça, a gente tem visto uma imensa resistência do presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, em pautar essa sabatina. Hoje, dia 13, fazem exatos 3 meses que André Mendonça foi indicado ao posto, e muitos senadores começam a verbalizar a insatisfação. O que a gente sabe é que tem até um movimento de tentar travar a pauta do plenário do Senado, obstruir votações. Queria que o senhor nos dissesse qual que é o caminho para conseguir destravar essa solução. O senhor já disse mais de uma vez e repetiu agora aqui para a gente que o Senado tem que pautar. Mas como que o Senado vai conseguir resolver essa situação diante dessas resistências que a gente tem visto do presidente da CCJ? Bom, eu acredito muito, Thaís, no diálogo, na compreensão recíproca de todos. Eu sou muito contra agressões ou uma politização exagerada de temas. Considero que nós temos outros temas tão ou mais relevantes que, obviamente, não podem sofrer uma paralisação como uma retaliação a um atraso na Comissão de Constituição e Justiça. Nós temos problemas gravíssimos no Brasil, inclusive uma definição do programa social do Bolsa Família. O auxílio emergencial já está se esgotando sem que haja a concretização de um novo programa social no país, a elevação do preço dos combustíveis, há uma reforma tributária pendente. Então, obviamente, nós não podemos paralisar a pauta do Senado por conta de um episódio dessa natureza. Óbvio que uma indicação para o ministro do Supremo Tribunal Federal, como outras indicações, tem que ser apreciadas. É o que eu tenho pregado. Inclusive, falei com o presidente Davi Alcolumbre a respeito disso, que é importante que haja o esforço concentrado na CCJ para aprovação ou apreciação dessa indicação e de outras indicações também. Então, quanto antes nós fazemos isso, eu acredito muito que isso aconteça, melhor será para a CCJ, melhor será para o Senado, mas definitivamente nós não podemos tratar essa questão como uma questão única e principal do país, porque definitivamente ela não é. Nós temos outras questões tão importantes quanto, e repito, nós não podemos, a pretexto de retaliar ou de forçar
a apreciação pela CCJ, contaminar a pauta do plenário do Senado Federal, considerando tantas medidas urgentes para a população brasileira. Mas insisto nisso, acredito que nas próximas semanas nós teremos a realização da sabatina da indicação do ministro Supremo e quero crer que nós vamos conseguir resolver e ultrapassar esse impasse até aqui havido. Presidente Rodrigo Pacheco, a CPI da pandemia está chegando no seu momento final, deve apresentar o relatório na semana que vem e o Senado teve um protagonismo muito grande, inclusive alguns dos seus integrantes anunciando a possibilidade de candidatura. A gente perdeu aqui a comunicação com o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. Vamos tentar retomar a discussão com ele, né, Thaís Herédia e Thaís Arbex comigo, já que falamos muito aqui a respeito dessa discussão da sabatina, que é o tema do momento, principalmente pela pressão que o senador Davi Alcolumbre deve sofrer para marcar essa sabatina do André Mendonça. Como bem destacou a Thaís Arbex, faz 3 meses, né, que houve a indicação, exatamente hoje, faz 3 meses dessa indicação e até agora a sabatina não foi marcada. Fala-se em 2023, a gente até comentou aqui antes, que seria algo que ultrapassaria o mandato do presidente Jair Bolsonaro, a não ser que ele seja reeleito. Já o contato restabelecido, senador, a gente chamava atenção para o protagonismo da CPI da pandemia e alguns dos seus integrantes também até falando na possibilidade de candidatura para alguns cargos do ano que vem. E o nome do senhor, volta e meia, ele aparece como uma possibilidade de candidato aqui no Brasil à presidência da República. O senhor pensa nisso, senador? Bom, primeiro em relação à CPI, de fato ela está se encaminhando para o seu final. Como presidente do Senado, eu espero que haja um parecer equilibrado, que possa ser apreciado pela CPI e virarmos essa página, obviamente atribuindo a outros órgãos, outras instâncias, a continuidade de apurações, de investigações, de responsabilização daqueles que devam ser responsabilizados. Acabou sendo uma etapa do Senado e agora nós temos que ter uma agenda para o Brasil, que é uma agenda propositiva de solução dos problemas que nós temos imediatamente, que é o combate à inflação, o combate a essa elevação muito grande do câmbio, que tem forçado o preço das coisas no Brasil, consequentemente a inflação, problema de fome, de miséria e de desemprego. Então são temas que nós temos que tratar por proposições legislativas e sermos o quanto mais possível colaborativos com os demais poderes, para encontrarmos solução para todos esses problemas. Quanto à eleição de 2022, eu sempre afirmei e reafirmo aqui para você, Nonato, que é muito importante nós deixarmos 2022 para um processo eleitoral que acontecerá naquela ocasião. Nós anteciparmos essa discussão, especialmente na posição que eu tenho de presidente do Senado e do Congresso Nacional, quando temos tantos problemas para poder serem resolvidos a partir da união, do consenso, da busca com o diálogo, inclusive com outros que pretendem a disputa eleitoral de 2022, qualquer que seja ela, para presidente, para governador, eleição de senador, eu acho muito importante eu preservar essa institucionalidade e, nesse momento, nós tratarmos os problemas de 2021. É óbvio que, como político, eu vou me posicionar em 2022 de alguma forma, no momento oportuno, em relação a isso, mas não quero antecipar essa discussão nesse instante, considerando os problemas imediatos, urgentes e de agora que nós temos que enfrentar. Arbex. Presidente, nos últimos dias a gente viu uma discussão sobre um dos projetos bastante caros para a pauta social. E aí o senhor foi às redes sociais e disse que o veto do presidente Jair Bolsonaro em relação ao projeto de distribuição de absorventes é um forte candidato a ser derrubado pelo Congresso. Como que está essa votação, quando ela deve acontecer, qual que é o cenário que a gente vê hoje? Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação sobre o que significa essa proposta para o país. Bom, primeiramente quero dizer que eu tenho responsabilidade fiscal, compreendo as dificuldades que o governo eventualmente anuncia para poder vetar projetos de qualquer que seja a natureza. Inclusive no meu Twitter de comunicação à imprensa eu digo que eu vou buscar junto ao governo uma solução para esse problema. Então não é para confrontar o governo absolutamente. Mas esse projeto dos absorventes, especialmente para adolescentes e pessoas carentes, eu cuidei muito pessoalmente disso. Eu tratei dos projetos que existiam no Senado Federal, me lembro inclusive um deles que pautei, que era um projeto do senador Jorge Cajuru, de autoria do senador Jorge Cajuru. Logo veio a pauta da Câmara e aprovado na Câmara dos Deputados. Quando chegou ao Senado, eu cuidei de fazer o apensamento desse projeto, pautei na sessão do Senado e nós conseguimos aprovar. Então é um projeto
muito especial para senadores e para deputados, porque nós compreendemos a aflição do que significa a pobreza menstrual, especialmente para essas jovens que deixam de ir à aula, que deixam de conviver socialmente, porque não têm absorvente para poder utilizar. Então aí tem histórias lá que realmente me impactaram muito, de uso de papel de jornal, uso de miolo de pão para poder essas meninas se preservarem. Então realmente isso é muito impactante e sensibiliza muito. Nós não podemos desconhecer os problemas orçamentários havidos, nós temos que dar solução a isso, mas é um projeto que de fato é candidatíssimo à derrubada do veto no Congresso Nacional. E eu acredito muito que nas próximas sessões do Congresso Nacional ele será incluído no rol dos vetos a serem apreciados, e acho até que haverá um acordo para a derrubada desse veto. Mas nós não podemos desconsiderar também a busca de soluções, de fontes de recursos para poder custear isso. O fato é que nós temos que garantir absorventes para essas adolescentes e mulheres em situação de pobreza e de carência e encontrarmos os caminhos financeiros para isso. O Brasil tem tanto dinheiro para tanta coisa, não é possível que não tenha para uma questão tão básica quanto essa. Senador, presidente, para terminar, quer dizer, o senhor é senador, né? Faço aqui uma confusão. Para a gente terminar rapidamente, já estamos chegando aqui ao final, uma rápida última pergunta. Como é que o Senado vai tratar essa questão ICMS, combustíveis, agenda econômica? O senhor vai encampar essa briga que o presidente Arthur Lira comprou contra os preços dos combustíveis e contra os estados? O papel do Senado, como casa moderadora, que é uma casa normalmente de revisão dos projetos que vêm do Executivo e que se iniciam obrigatoriamente na Câmara, é um papel de diálogo, de reflexão, de estudo, de aprofundamento. Obviamente nós queremos aprofundar todos os temas que possam constituir uma agenda econômica de progresso no Brasil. Isso significa que nós vamos discutir reforma tributária, isso significa que nós vamos discutir o projeto do imposto de renda que veio da Câmara dos Deputados. Nós temos uma pauta ambiental que está intimamente ligada ao desenvolvimento econômico e que nós já estamos cuidando no Senado Federal. Temos a solução do problema dos precatórios e dos programas sociais do Brasil, que também é um problema que está sendo discutido e nós precisamos, o quanto antes, dar a solução para o problema dos precatórios e para a implantação do programa social. E a questão dos combustíveis é algo que nos aflige. Há 3 pontos que precisam ser destacados. O primeiro, que o preço do combustível depende muito do câmbio. Para que se tenha um câmbio equilibrado, é preciso ter estabilidade no Brasil. E essa estabilidade se dá com diálogo, com respeito entre os poderes, que é um momento que a gente busca viver hoje no Brasil, de ter relação e diálogo com o Poder Executivo, Câmara e Senado dialogarem também para encontrar solução. Então essa estabilidade é fundamental. O segundo ponto é a participação da Petrobras. A Petrobras tem que entender que ela tem natureza pública e que é uma empresa que precisa cuidar também de interesses sociais. Então ela tem que dar a colaboração dela para a contenção do aumento do preço dos combustíveis. E terceiro, a matriz tributária. Então nós vamos ver, eu sei que tem uma proposta da Câmara dos Deputados, especialmente do deputado Arthur Lira, presidente da Câmara, em relação ao modelo de tributação dos combustíveis, e o Senado também tem as suas ideias sendo gestadas, e nós vamos juntar as duas e identificar qual é o caminho correto para uma sistematização tributária que possa ser menos nociva ao contribuinte. O fato é que a carga tributária, seja federal, seja estadual sobre combustível, é muito alta e gera muita instabilidade quando se aumenta muito o preço do combustível, aumenta consequentemente a arrecadação e o impacto no bolso do contribuinte. Então nós vamos ter toda a atenção para isso e buscar uma solução que encaminhar o final do ano com uma agenda que seja propositiva para todos esses temas, inclusive os combustíveis. Muito bem, conversamos aqui com o presidente do Congresso Nacional, do Senado, o senador Rodrigo Pacheco. Presidente, muito obrigada por estar aqui conosco nessa data hoje, a CNN Rádio completando 1 ano, e ter a sua presença aqui foi super importante. Muito obrigada, um bom dia. Bom dia, muito obrigado, parabéns à CNN Rádio e vida longa para a Rádio CNN. Um abraço grande. Obrigada.